Fala galera do YouTube, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Scriptor. Rapaziada, o seguinte, vou postar agora, vocês estão vendo agora o vídeo de pé da planta, tá? Pós-lista. O nosso amigo Dragão Estapela saiu da lista, tá? E vou falar aqui a real pra vocês, tá? Pé da planta atualmente não vai conseguir acompanhar o metagame atual, tá, rapaziada? Ele é muito frágil, a gente tem muitas cartas que conseguem cauterar as fusões dele, né? Que basicamente o pé da planta é o que? É passar com dois dragões tapera no campo para conseguir dar alvo nos seus monstros, diminuir o level dele em um e negar os efeitos, tá? Infelizmente hoje a gente tem muito decks que passam por cima fácil, fácil, fácil do pé da planta. Temos o Blue Eyes que tem o Nibiru. Mano, o pé da planta atualmente ele está muito fraco, tá, rapaziada? Muito fraco mesmo. Provavelmente, se você saber jogar 100% com ele, talvez vocês consigam até pegar um COG, tá? No final do mês. Mas, mano, ele tá muito frágil, tá? Eu fretei um Eldritch aí e ele baniu a minha Hydra. Baniu um monte de coisa muito, assim, importante pra mim no cemitério. E, cara, não tem como, tá? Não tem como. Eu tô usando essa build, tá? Basicamente, essa é a minha build. Usando dois dragões Sapelia, dois aqui e tal. Eu gastei gemas e fichas, né? Cristais pra poder terminar o deck. Gastei o bilhete dos sonhos pra poder pegar o escorpião. Porque eu sei que o pé da planta no futuro vai ter suporte, né? Tem suporte ainda pra vir. Então eu já terminei ele pra ficar mais sossegado. Porque faltava pouca carta pra terminar, eu já resolvi terminar logo. E agora eu tô aí atrás do Blue Eyes, né? Porque também falta pouca carta pra terminar. E cara, é muito, muito, muito frágil, tá? Basicamente é o seguinte, pé da planta, o que é a lógica do pé da planta? É fazer fusão, tá? E buscando cartas, tá? Então temos aqui invasão da peçonha insaciável, tá? É a skill do menininho do Arquiver, tá? Eu acho que é do Arquiver. Arquiver? É, do Arquiver, isso mesmo. Do Arquiver, tá? E basicamente ela tem dois efeitos. O primeiro efeito é o seguinte. Você é uma skill de consistência, tá? Então ela faz assim, ó, você não pode usar efeito secundário e terciário dessa habilidade uma vez por duelo. Caso o seu deck adicional contenha Dragão Furioso Pessoa Insaciável, que é esse aqui. Você tem que usar um dele no deck. Segunda efeito, né? A segunda parte do efeito. Revele dois cards da sua mão, que seja Predap, cards de magia polarização e ou cards de magia fusão. Em seguida, adicione à sua mão uma polarização de fora do seu deck e um card Predap do seu deck ou cemitério à sua mão, tá? E o terceiro efeito dela, que basicamente todos os decks atuais têm como remoção de monstros, né? Tem kaijus e forma de remover monstros do campo, que é, se seu oponente controlar um monstro, você pode colocar um marcador nesse monstro que eu faço pra cima. E se isso acontecer, ele fica nível 1, né? E quando estiver com o marcador predápio. Então, basicamente, você vai adicionar pela skill a Hydra. E a Hydra, quando tiver um monstro no campo do oponente que tem um marcador de predap, você pode tributar esse monstro, tá? Mas tem essa forma da Hydra, tem a forma da skill e também tem essa magia rápida, que é a Predaplasto. Que também ela escolhe monstros no campo e coloca o contador. Por que essas cartas são... Essa carta aqui é ruim pro metagame atual? Porque ela dá alvo. E tem muitas cartas hoje que tem proteção de alvo. Como o primeiro Senhor do Obscuro e o próprio Ritual do Blue Eyes, né? Tem algumas proteções de alvo. Então, sabe assim, hoje a gente tá usando cartas que não dão alvo. E hoje essas cartas que não dão alvo são mais fortes. Como por exemplo a Gota e o livro, né, do Eclipse. Então temos o Escorpião, que se ele for normal ou especial, ele envia um monstro da mão pro cemitério e faz especial sumo de um pedap do seu deck. A ideia é você enviar quem por esse efeito? É esse menininho aqui, ó, o Príncipe. Porque quando ele vai pro cemitério, você adiciona um monstro predap do seu deck à sua mão. Então esse aqui vai adicionar e você traz com o efeito do escorpião esse cara. Que esse cara ele vai adicionar as magias de fusão. Tanto a recuperação de fusão, como a substituir fusão, tá? Então ele vai recuperar pra mão. A formiga é uma hand trap, tá? Que quando o oponente atacar você diretamente, você entra com ela Special Summon, tá? E ela, no cálculo de dano, ela destrói o monstro que batalhou nela. E quando ela cai do campo pro cemitério, ela adicione um card Predap do seu deck pra sua mão. Então todas as cartas adiciona. E hoje é muito complicado esse deck. Por quê? Porque a gente tem draw. Então na primeira vez que você adiciona uma carta, se você tomar um draw do pé da planta, você basicamente perde, tá? Então Hand Traps consegue parar esse deck muito fácil. Temos aqui a Predapra,
Prática, que entra pro especial um Predap da mão e adicione outro card, né, pra mão. Você pode adicionar qualquer tipo de carta. Temos o equipamento, que traz um pé da planta do cemitério por vocação especial. Isso é muito legal. Temos esse cara aqui que ele faz fusão. E se o monstro do campo do oponente tiver com mancador, você também pode fazer fusão com o monstro do oponente. Tá? Isso é bem legal. O Hydra, basicamente, o efeito dela é o Caju, né? Ela basicamente tributa o monstro que tá com o controlador. E no cemitério, ela faz um monstro no campo PDQ de ataque. Temos a gota, que todo mundo sabe como é que funciona. Livro também, seta todo mundo para baixo. Impermanence também nega coisas. E temos as fusões do pé da planta. Essa fusão aqui ela é muito boa, porque ela busca qualquer carta Predap do deck para mão, tá? Um monstro ou magia armadilha. Então ele é um buscador do extra deck. E quando ele tá no campo, ele escolhe um outro monstro no campo. Pode ser ele mesmo, tá? Tributar e trazer um pé da planta do deck. Então ele consegue trazer pé da plantas muito fortes. E o nosso amigão, Dragão Estapélia, que estava limitado a 1 e saiu. Basicamente ele tem um efeito rápido de dar alvo no monstro com a face para cima. Colocar o marcador Pedrap e o nível dele vai a 1. Então ele tem que escolher. Então cartas hoje que, sabe, tipo, ele não consegue, por exemplo, parar o primeiro Senhor Obscuro. E nem os monstros fada que o primeiro Senhor Obscuro tá no campo. Por quê? Porque ele dá alvo. E o primeiro Senhor Obscuro não toma alvo. Então é esse tipo de coisa. Esse aqui também dá alvo. Então, muitas coisas aqui dão alvo. Tipo, eu botei uma Gods aqui, porque você consegue fazer, né? Mas os links, cara, tem efeitos aqui do pé da planta que você não consegue fazer link, cara. Não consegue mesmo. Temos aqui a Quimera, que basicamente ela escolhe o monstro no campo que tem um nível menor que ela e bane. E no cálculo de dano, quando ela batalhar com o monstro, ela ganha 1000 de ataque, o monstro perde 1000 de ataque. E se ela for pro cemitério, ela adicione uma carta polarização ou um card de fusão. Então ela pode recuperar a recuperação fusão ou ainda substituir fusão. Tá? Ela tá aqui a substituir fusão para retornar uma fusão pro seu extra deck e comprar uma carta. Então esse é o pé da planta, tá, rapaziada? Atualmente ele não tá forte. Ele não vai entrar no meta, tá, rapaziada? Ele não vai. Tem muitos decks que conseguem bater demais com ele. Eu quis terminar ele porque eu sempre quis terminar. Eu sempre quis ter ele na conta. Que é um deck muito legal, que come bastante, que joga bastante Yu-Gi-Oh! Só que atualmente, no metagame atual, ele não tá legal, tá? Ele não tá. Infelizmente ele não tá. Vou mostrar uns replays pra vocês, tá? Do pé da planta. Lembrando que eu tô no platina, tá? Então eu não enfrentei os decks mais poderosos. Mas eu ganhei aqui de alguns decks, assim, bem legais. Então temos aqui. O primeiro foi do Eldritch, né? Eu ganhei do Eldritch. Ah, não, eu perdi. Na verdade eu perdi o Eldritch, tá? Vou mostrar pra vocês como o Eldritch, mano, cautera muito. E esses dois aqui eu ganhei, do Quimera e do Blue Eyes, tá? O Blue Eyes o cara não passou com a trap, aí eu consegui passar por cima. Então vou mostrar aqui o replay que eu perdi, tá? Contra o Eldritch. Mano, o Eldritch é muito forte. Ele via sem dar alvo, ele bane coisa do cemitério, ele tem um Kaiju, ele tem a bola do Ra, ele tem uma porrada de coisas que cautera o pé da planta, mano. Então não tem como o pé da planta conseguir ganhar do Eldritch. Não tem como. Então, eu comecei primeiro. Então, péssimo, né? Então tá aí, vazão insaciável e tal. Então essa é a minha mão. Eu já vou revelar os dois pro oponente. Buscar o Rio Escorpião. Normal sumo do Rio Escorpião, enviando o passarinho, né, pro cemitério. Trazendo o cara lá, ele vai adicionar carta e o outro também vai adicionar mais carta pra minha mão. Adicionei o substituto fusão e a formiga. Dou substituto fusão nos dois. Faço a primeira fusão. Esse vai adicionar pra mim o equipamento. Aí eu dou equipamento, trazendo esse cara aqui de volta. Tributo ele e trago esse carinha aqui, que esse carinha faz fusão. Eu faço primeiro Dragão Estapélia. Eu fiz o combo errado, tá? Porque era pra ter invocado outro monstro aqui, no lugar desse cara aqui, né? Desse aqui. E feito outro Dragão Estapélia. Mas, enfim. É irrelevante porque o Eldritch envia a carta sem dar alvo. E outra, ele tem Caju. Aí eu seto duas cartas, embaralho um, compro um e baixo 2 book e uma gota. Mano, eu vou tomar Caju na cara. Não tem o que fazer. Aí, toma Caju na cara. Tá vendo? É muito fácil lidar com a fusão do pé da planta. É dano, book, gota ou os Caju. Lavagone. Então não tem muito o que fazer. Ele pegou o Eldritch. Ativou o efeito dele. Enviou uma carta minha pro cemitério sem dar alvo. Recuperou pra mão e vai entrar pro especial. Todas as armadilhas que ele baixar, ele vai conseguir ativar. E ele me deu 2 IDP e eu consegui sobreviver por
dessas duas IDP, ele seta a IDP e já ativa logo de cara. Tipo, mano, é absurdo. Ele destrói, aí seta aqui mais uma carta do Eldritch. Entra na fase de batalha, eu dou aqui a formiga. E ele quis atacar. Tipo assim, eu sei que esse cara aqui, quando ele entra pro especial e tal, ele não pode se desbloquear de cartas. Eu sei disso. Só que ele atacou a formiga. E a formiga me gera recurso. Então é muito bom pra mim. Então ela cai no cemitério e me traz recurso. Eu trouxe aqui, né, o meu caju. Então agora eu posso tributar o monstro dele. Então eu dou a parte da skill, coloco o contador e trago o Vespa e tributo ele por cima. Ele dá IDP, ó. Aí eu dou livro. Fujo desse IDP. Ele ainda dá aqui pra poder invocar pro especial e tal. Dou pole, faço fusão com esses dois. Faço de novo ele. Isso aqui vai ativar efeito. Ela vai também ativar efeito de novo. Vou buscar o escorpião e o lagartinho. Normal sumo do escorpião, trazendo o cara aqui de volta. Tributo, trago outra formiga. Faço fusão aqui de novo. Faço outra dragão estapélia. Bato e passo. Ele vai setar aqui a trap de novo e tal. Ativa a trap de novo. Vai trazer aqui pro campo e tal. Ó, comprou outro IDP. Segundo IDP que eu tomo, cara. Isso pro P da planta é muito forte, mano. IDP, Eldritch, essas coisas que não dá alvo é muito forte. E a força do pé da planta é o dragão estapelha. Ele quer colocar contador pra trigar efeitos, tá ligado? E você tem defesas baixadas e tal. Ah, mano, tem deck que passa por cima de moleza. Aí eu dou segundo livro, em mim mesmo. Ele dá aqui pra poder banir o meu caju. Ele dá aqui pra poder banir o meu caju, ó. Que é o Hydra. Ele vai banir o meu caju. Olha lá, ele baniu. Então, tá ligado? Já era. Não tem como mais tributar os bichos dele. Aí ele vai ativar aqui, vai voltar pra mão. Vai entrar pro especial de novo. Aí ele dá aqui, eu dou gota. Minha salvação foi a gota. Aí eu tenho mais um turno. E ele tá ali, reciclando carta, voltando. Já coloco o contador em um. E no meu turno eu coloco o contador em outro. Ele vai ativar de novo outra trap. Entrar pro especial, banindo esse cara de novo. Eu falei, cara, eu não vou bater nesses caras, porque esses caras vão ficar sempre voltando. Eu vou bater na trap aqui e colocar outro contador nesse cara. Os dois vão ficar nível 1. Lembrando que tem algumas versões de Eldritch que usa a mecânica rank 10, né? Aí ele dá uma gota aí já era. Aí dando gota aqui já era. Aí ele recupera de volta pra mão, invoca pro especial. Aí já era. Não tem muito o que fazer. Então, o pai da planta, ele tem os dois dragões tapélias. Se você perde os dois dragões tapélias, não tem como mais voltar. Você pode até fazer ali o outro que, né, que dá alvo, copia, ganha ataque e tal. Mas, mano, não tem como, velho. Não tem como você voltar. Agora eu ganhei de um Quimera. Lembrando que esse Quimera, ele tá brincado, né? Salve aí pro Ricks. Salve aí pro Rick, é o brasileiro. Ele começou totalmente brincado. Lembrando que faz muito tempo que eu não jogo de pé da planta, então faço algumas misplays. Peço desculpa pra vocês, rapaziada. Então essa é a minha mão. Ele seta o monstro e duas cartas baixadas. Essa carta baixada que ele baixou é o monstro ilusão. Eles não podem ser destruídos por batalha, tá? Então, enfim, pé da prática. Dou o pé da prática, desço o escorpião. Busco o passarinho. Escorpião vai jogar ele fora, buscar a coisa. Tiver feito os dois. Um vai adicionar formiga e o outro vai adicionar a substituir fusão. Recuperação de fusão, na verdade. Aí dou poly. Ativo. Repressão. Oh, beleza. Ele deu repressão. Tranquilo, de boa. Eu busco aqui a Predap. Coloco o contador nesse cara. Dou normal sumo nele pra poder fazer fusão. Ele dá... Opa! Livro. Certo, meu bicho. Tá bom. Recuperação de fusão. Recupero. Uma vez aqui, tá? A recuperação de fusão. Eu recuperei as cartas. O maluco deu DD curva aqui na polemização. Aí doeu muito. Aí eu dou ali. Invoco ele pro especial. Dou polemização na minha mão. Fazendo um segundo dele. Aí eu ativo o efeito dele. Tributando, trazendo ele de novo. Ativo o efeito dele e faço fusão com o monstro do oponente. Seto 3 cartas e passo. Aqui foi meu erro, tá? De não ter ativado isso aqui, trazido a fusão de volta e feito outras play, tá? Da Quimera Fusion. Assim que essa fusão aqui ativar, eu dou Dragão Stapelha nele e nego.
Recupera pra mão, vai acertar a carta aqui pra baixo. Essa carta aqui é legal, tá, rapaziada? Que quando ele sofre dano de batalha, ele se bane e destrói uma carta no campo. É legal. Volta pra mim. Eu ativo a gota aqui porque o meu slot tá cheio. Eu comprei outra pedap. Isso aqui e tal. Tio efeito, tributo. Trago outro desse. Ela vai buscar a carta pra mão. Agora eu posso dar caju em cima dele. Ativar efeito, fazer outra fusão. Eu fiz o Quimera Flash. Bati. Ele ativa o efeito e destrói o Dragão Estapélia. Que bane e traz o cara de volta. Ele compra uma carta, dá skill, revela, devolve, busca outra Quimera Fusel, jogou aqui fora e ele não tinha como fazer. Não tinha play pra fazer. Então ele quita. Mas tipo assim, o Pé da Planta, ele tá... A galera foca muito no do Dragão Estapélia. E essa é a força do Pé da Planta, tá ligado? O Dragão Estapélia na mesa. Se o cara vem com interação tipo gota ou livro, já era. O Dragão Estapélia não faz nada no campo. Então... O Pé da Planta é legal, ele é forte, mas atualmente ele não consegue bater no meta atual. Não consegue. E enfrentei um Blue Eyes, o Blue Eyes jogou todo errado aqui. O irmão tava excelente, né? Despertar, descartou o Blue Eyes, buscou alternativo. E outro Blue Eyes pra mão. Buscou o Jato, Jato é chato. Jato é insuportável. Kaiba Man, dando alvo nos 3 ali. Ativou a skill. Revelou, vai jogar o Jato pro cemitério. Comprar 2 cartas. Bingo. Ele tá usando espírito também, muito estranho. Lembrando, rapaziada, que comentaram na live que o cara não tinha um bingo. Mas ele tá na box da Effectively, tá, rapaziada? Então vocês podem abrir lá e pegar o bingo. Ali daqui a fusão. Mano, ele fez o tirano, tá ligado? Tipo, mano. E passa assim. Aí eu dou skill, revelo os 2. Busco a prática. Dou a skill. Coloco o contador no sincro. Tributo. Dou prática. E em resposta dou gota. Que eu já tava pensando aqui pra poder dar o TK nele. Aí eu, escorpião descarta e tal. Mesmo comendo sempre, né, do Pé da Planta. Enviando ali, buscando ali, trava, busca 2 cartas. Recuperação, fusão e o formiga. Aí eu dou polinização, os 2 ali na mesa. Fazendo a fusão vai buscar coisa. Tomei Veiler. Tranquilo, sem problema. De boa. Substituir fusão. Recupera as 2 cartas pra mão. Aí eu dou aqui normal sumo, dou poli, os 2 aqui na mesa. Aí a formiga vai adicionar coisa pra mão. Eu adiciono a magia de equipamento. Dou a magia de equipamento, trago ali de volta. Tributo, trago aqui de volta. Esses 2 eu faço outra fusão, que é o Peçonha. Corta ataque aqui pra dar um porradão seco. Pau! E aqui eu finalizo. Ele não trouxe o jato, porque se ele entrasse com o jato, eu ativava o efeito do Sapélia e negava ele. Então aqui ele combou errado, né, de Blue Eyes. Era pra ter baixado as traps, era pra ter baixado um monte de coisa e não fez. E ele não fez isso, eu consegui passar do campo dele bem de boa. Mas é isso, rapaziada. Esse é o deck de Pé da Planta, tá? Deixa nos comentários aqui o que você achou do deck. O deck é... A decklist vai estar no primeiro link fixado, tá? Nos comentários. E comentei o que vocês acharam do Pé da Planta. Eu acho um deck bem fraco. Atualmente ele é um rogue bem fraquinho, tá? Ele não consegue bater de frente nenhum deck do meta atual. Porque ele precisa muito dos 2 dragões tapela no campo, fora o suporte. E ele toma suporte muito fácil, toma Kaiju muito fácil, toma Nibiru. Esse tipo de coisa é muito forte pro Pé da Planta. O Pé da Planta precisa hoje de suporte e uma skill nova, tá? E a Hydra limitada a 1 dói muito, tá? Porque DD Corvo nela, ou alguma coisa assim específica nela que bane ela do cemitério, isso dói. Então, rapaziada, não esquece de comentar no vídeo, compartilhar, se inscrever, tá? Se inscreve nos canais embaixo na descrição aí, todos os canais que criam conteúdo de IDL, tá? Muito obrigado a todos vocês. Se inscreve no canal de todos eles, tá na descrição, beleza? Tamo junto, até mais, falou, fui!